boa tarde a todos, todas. Sou Christophe Bonaldi da empresa Veolia. E hoje, agora, vamos falar um pouco de valorização energética de resíduos e sobre com um tema um pouco muito importante para nós, que é como viabilizar alguns modelos sustentáveis, como chamamos, e para que esses projetos que geralmente vão requerer bastante investimentos possam ser realizados e concretizados. Primeiro ponto que é importante é quando a gente fala de valorização de resíduos, valorização energética de resíduos, esse conceito abrange muitas tecnologias e muitos tipos de produtos que vamos criar a partir dessa valorização. A Veolia no mundo é uma empresa que atua muito na área de valorização de resíduos para a produção de energia, principalmente fora do Brasil, mas já agora ela entrou de maneira muito forte com algumas soluções, alguns projetos que realmente vão criar esse caminho para reforçar e criar novos produtos finais que podem ser commodities ou energia. Então, dentro da valorização energética de resíduos, incluímos soluções bastante conhecidas, não necessariamente implantadas no Brasil, presentes, mas muito presentes como solução de tratamento global de resíduos municipais, que são plantas de incineração. Só para vocês terem uma ideia, a Veolia ela opera no mundo mais de 60 plantas de incineração para resíduos não perigosos e ela opera mais de 30 unidades de incineração de resíduos perigosos. Então ela tem uma experiência e uma visão muito grande do que é chave para poder realizar esse tipo de projetos que são ainda muito desafiadores aqui no Brasil, mas que vão acontecer com certeza. Outro tema muito mais presente no Brasil, que é a produção de CDR, a partir de resíduos. A Veolia tem várias plantas e daqui a alguns meses terá mais uma aqui no Brasil, em nosso aterro de Pedreira, para a produção de CDR a partir de resíduos industriais. Outra frente muito importante agora é a valorização do biogás dos nossos aterros. A Veolia opera aqui no Brasil 6 aterros sanitários, centros de gerenciamento de resíduos, e estamos começando a desenvolver e a implantar soluções de valorização do biogás gerado nos nossos aterros. Isso é um tema muito padrão da Veolia, na verdade, todos os aterros da Veolia. Assim que podemos, implantamos soluções de valorização de biogás, principalmente na estratégia de redução e de captação de emissões de metano. Aqui no Brasil, avançamos bastante no último ano com a implantação de térmicas para a produção de energia em 2 dos nossos aterros, em Pedreira e em Impero, e com certeza vamos replicar essas opções, essas tecnologias aqui em outros aterros. E o último ponto tem a ver com a valorização energética a partir de resíduos sólidos orgânicos ou verdes. A Veolia opera aqui, não no Brasil, não, mas no mundo, bastante plantas ou de metanização ou de compostagem. Compostagem não é valorização energética, mas plantas de metanização. Então, a partir de toda essa atuação, a Veolia identificou realmente quais são os elementos chaves para realizar, concretizar e viabilizar modelos de valorização de resíduos por energia sustentáveis. E hoje, essa palestra rápida é para compartilhar um pouco com vocês o que vemos hoje como evolução muito positiva no Brasil, em termos de movimento, e o que precisa ainda ser reforçado em termos de viabilização de modelos a longo prazo. Mas o que é muito interessante aqui no Brasil é que, não somente no Brasil, na verdade, mas vemos hoje uma convergência dos objetivos de todos os atores da cadeia, inclusive em relação a esse tema da valorização energética. Por exemplo, os objetivos hoje e as metas, por exemplo, de um gerador de resíduos, da Veolia no meio da cadeia e de um consumidor finais são os mesmos em termos de necessidade. Tem um movimento muito forte de descarbonização das indústrias, por exemplo, e essa descarbonização ela intervém em vários lugares.
Por exemplo, a própria estratégia da Veolia de redução de emissões de carbono, ela requer a implantação dessas soluções de captação e de valorização de resíduos por energia. Um gerador, por exemplo, ele tem as mesmas metas. Ele precisa reduzir a pegada de carbono dele, por isso ela vai precisar de uma solução de uma valorização energética ou mecânica de matéria para atingir as metas. E o que é muito interessante é que agora, no final da cadeia, tem consumidores finais, clientes industriais, que também, para reduzir a pegada de carbono deles, ou para atingir as metas de sustentabilidade, precisam de usar combustíveis alternativos ou energia produzida a partir de resíduos verdes. Então, hoje, esse movimento, eu acho que nunca existiu realmente de maneira tão forte no mercado, que tem um alinhamento dos objetivos, das necessidades e das estratégias. Obviamente, tem estratégias que são escolhidas, estratégia própria de uma empresa, e tem também estratégias um pouco mais impostas. Podemos lembrar que, por exemplo, na Europa, ou em alguns países, porque que a reciclagem e a valorização energética se desenvolveu é porque o poder público decidiu realmente impor metas e restrições, impostos, aumento de preços de aterro, por exemplo. No caso muito famoso da Alemanha, onde não faz sentido nenhum aterrar um resíduo porque ele custa mais do que todas as outras opções de valorização de um resíduo. Aqui no Brasil ainda não temos exatamente essas esses pontos impostos, apesar de que tem um movimento, por exemplo, o plano federal que foi votado e decidido alguns meses atrás, ele já prevê que os municípios, os redes municipais devem ser e atingir algumas metas de valorização, seja como reciclagem mecânica de plástico, de sucata metálica, dos resíduos metais, mas também objetivos de valorização de resíduos verdes, seja por compostagem ou por produção de energia. Então, hoje, o Brasil está caminhando nesse caminho, mas com a definição de uma estratégia, de metas, ainda não tem muitas, vamos dizer, obrigações muito fortes ou impostos colocados no preço do aterro, mas sabemos que, de repente, essa vontade um pouco mais forte, um pouco mais de pressão do poder público pode ajudar a reforçar isso. Mas, então, podemos pensar que hoje, entre as estratégias escolhidas e as estratégias impostas, tudo avança para poder ajudar a realizar e concretizar esses projetos. Também, o que é clássico, mas do ponto de vista das tecnologias, tem um movimento muito forte para investir e para desenvolver essas tecnologias que vão, primeiro, permitir a valorização energética dos resíduos e permitir, ao mesmo tempo, atingir as metas de sustentabilidade, em termos de redução de emissões, por exemplo, de captação, de capacidade a produzir um produto, um combustível que responde realmente às necessidades ou aos requisitos do mercado. Pensando, por exemplo, no biometano, que tem biometano é um produto, não é um resíduo, é uma energia que tem algumas características muito fortes em termos de conteúdo, e para isso você precisa ter algumas tecnologias muito eficazes para produzir isso. Então, esse movimento de desenvolvimento tecnológico e de convergência de necessidades e objetivos faz que, em alguns temas, algumas soluções, o que não era necessariamente viável, sustentável, até um ano atrás, quando a gente pensa no preço do gás, aumento do gás e dos preços da energia, o que não era possível agora pode se tornar realmente uma realidade. Ainda tem muitos desafios, é o objetivo da próxima slide, mas acho que é um movimento que mostra que o caminho está certo, ainda não totalmente formalizado, mas que os atores, vários atores da cadeia, concordam para fazer esses modelos viáveis. O que consideramos como realmente chave hoje para poder realizar esses projetos? Primeiro, quando eu falo de sustentabilidade não tem somente a ver com o verde. Sustentabilidade ela abrange tudo que tem a ver com viabilidade econômica,
segurança jurídica, investimentos e o impacto ambiental. Um projeto sustentável, na Veolia, um projeto que abrange todas as facetas. E hoje, como sempre, ainda é muito preciso ter uma visibilidade jurídica ao longo do tempo. Esses projetos de valorização energética geralmente vão requerer investimentos bastante altos. Tem modelos agora que existem no mercado, tanto com os clientes públicos como os clientes industriais, conseguimos compartilhar os riscos, pensar realmente ao longo prazo de 10, 15 anos, 20 anos para alguns projetos. E isso, eu acho que agora tem um ambiente jurídico bastante seguro, tem um movimento também dentro dos clientes industriais para aceitar dividir, compartilhar o risco com o investidor que pode ser uma Veolia. Então, esses modelos vão ser cada vez mais inovadores e vão permitir a concretização desses projetos. E isso é um ponto que sempre foi importante e que vai ficar importante devido aos investimentos requeridos e a variação dos preços de mercado. Por exemplo, o preço de gás do biometano no Brasil estourou desde o ano passado. Isso é muito legal, mas a visibilidade jurídica ou financeira era precisar imaginar o que vai ser daqui a 10, 15 anos para fazer esse investimento. Então, essa inovação jurídica nos modelos, ela vai ajudar a concretizar esses projetos. E o último ponto, que acho que é o último esforço da cadeia toda, é que como os objetivos e as metas são compartilhadas, a gente também precisa chegar a um ponto de acordo sobre o preço desse produto que vai ser criado e valorizado. Pode se tratar de energia, de eletricidade, de biometano, de um plástico, que não tem valorização energética, mas um plástico reciclado, que tem uma demanda muito forte. Eu acho que hoje o desafio para alguns projetos é a definição de um preço justo desse produto. Não é mais um resíduo, é um novo combustível. Ele tem um valor em si porque tem atores da cadeia que precisam desse projeto, desse produto. E isso eu acho que para alguns projetos, alguns tipos de combustíveis, ainda fica um pouco não muito claro. Tá? Vimos isso, por exemplo, no caso do plástico reciclado. O preço do plástico reciclado aumentou muito, por exemplo, do peixe, porque tem uma demanda. Então, ok, o preço do plástico reciclado, do peixe reciclado é maior, mais alto do que a resina virgem. Ok? Isso é o resultado dessa demanda e dessa falta de oferta, mas é o preço justo. Você precisa desse produto, eu entrego para você, eu faço um investimento, eu tomo riscos para produzir esse produto, essa energia. Vocês devem aceitar de pagar o preço que corresponde a esse valor. Acho que isso estamos caminhando. Eu acho que muitos industriais, por exemplo, já entenderam isso, porque faz parte das estratégias deles em termos de sustentabilidade. Mas eu acho que realmente a gente precisa pensar esse produto, esse combustível, como um produto em si que geralmente não está mais relacionado ao virgem. É diferente, ele tem um valor em si. Então, todo mundo deve aceitar de pagar esse preço, que vai ser o preço justo. Então, é isso que eu queria comentar e explicar um pouco a nossa visão. O caminho parece muito certo, muitos desafios para todos os atores da cadeia, mas projetos que são realizados já na Veolia, no último passado, nos aterros, novas frentes de trabalho como a produção de biometano, a parte de biogás, por exemplo. Então, vamos conseguir fechar com alguns clientes, consumidores finais, e eu acho que vamos superar esses desafios. Mas é isso. Obrigado.